Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa lei que, assim, pode parecer só burocracia, mas na verdade é chave para entender como o governo federal funciona e lida com a gente, sabe? É a Lei 9.784 de 99, a do Processo Administrativo Federal, o PAF. Isso mesmo. A gente olhou a lei, material de estudo para a OAB e concursos e umas decisões importantes dos tribunais. A ideia é sacar o que realmente importa ali sobre direitos, deveres, como resolver as coisas com a administração federal. Exato. E o ponto principal não é só seguir um rito, né? A lei busca trazer garantias mesmo, tipo justiça nas decisões, um pouco mais de eficiência na máquina pública e previsibilidade para quem precisa resolver algo com o governo. Legal. Vamos ver os pilares dela, os mecanismos mais importantes, tipo prazos, como recorrer e como os tribunais têm visto a aplicação disso tudo. Que às vezes, olha, vai até além do governo federal. Certo, vamos começar pela base, então. O artigo 2º dessa lei tem uma lista enorme de princípios. Parece que é ali o coração da coisa, né? Alguns a gente já ouviu falar, tipo legalidade, que a administração só faz o que a lei deixa. Mas o que mais, assim, define o espírito dessa lei? Olha, a legalidade é o chão de tudo, claro. Sem lei permitindo, a administração não pode agir. Mas, coladinha nela, tem a finalidade. Não basta só seguir a lei, tem que buscar o interesse público que a lei queria proteger, sem desviar para outras coisas, sabe? E um princípio com impacto prático, assim, gigante, é a motivação, que está detalhada lá no artigo 50. Ah, a motivação? Essa é crucial. A administração é obrigada a explicar o porquê das suas decisões. Quais fatos, quais leis justificam aquilo. Especialmente se mexe com direitos de alguém. Decidir sem explicar os motivos, olha, invalida o ato. Nossa, essa obrigação de motivar parece fundamental para ter transparência, né? Para a pessoa poder entender e até, sei lá, contestar a decisão. Faz todo sentido. Totalmente. E como é que a lei tenta garantir que as decisões sejam justas, equilibradas? Aí entram outros princípios bem importantes. A razoabilidade e a proporcionalidade. Elas barram medidas exageradas, sabe? Desnecessárias para alcançar o objetivo. Tem que ter equilíbrio. E, claro, duas garantias que vêm direto da Constituição: ampla defesa e contraditório. Ninguém pode ser prejudicado sem ter chance de falar, de apresentar argumento, prova, de rebater o que for contra. Essencial. Sim, fundamental. E tem também a segurança jurídica. Essa protege a confiança das pessoas nas decisões, nas situações que já estão, digamos, consolidadas. Evita aquelas mudanças bruscas que prejudicam quem agiu de boa fé. Isso está super ligado a um ponto que a gente vai falar mais: a decadência. Ah, decadência. Já ouvi falar. E, por fim, mas não menos importante, a eficiência, que cobra agilidade e resultado com o menor custo possível para a administração. Entendi. Então não são só ideias no papel. Funcionam como limites mesmo, né? Limites para o poder do Estado e garantias para quem está do outro lado. São as regras do jogo, para equilibrar um pouco as coisas. Exatamente essa a ideia. Falando nesses mecanismos mais concretos, as fontes que a gente viu destacam alguns institutos. Um que parece dar muito pano para a manga e que está ligado à segurança jurídica, que você mencionou, é a decadência. Lá no artigo 54. O que é isso na prática? Então, na prática, o artigo 54 bota um limite de tempo para o próprio governo consertar os erros dele. A administração federal tem 5 anos para anular atos administrativos ilegais que deram algum benefício para alguém. Ah, tipo... Imagina, sei lá, uma licença que foi dada errada, ou um cálculo de aposentadoria que aumentou o valor indevidamente. Passou 5 anos, a administração perde esse direito de anular. Só não perde se conseguir provar que a pessoa agiu de má fé para conseguir aquilo. Entendi. Então é um prazo meio que fatal para a administração rever os próprios atos que favoreceram alguém. Desde que não tenha tido sacanagem, né? Má fé. Isso. Isso força o governo a ser um pouco mais cuidadoso, imagino. E equilibra aquele poder que a administração tem de corrigir os próprios erros, a tal da autotutela, né? Aquela súmula 473 do STF fala disso. Exato, a autotutela. É o poder-dever de rever os próprios atos.
mas equilibra isso com a necessidade de estabilidade para as pessoas, para não ficar todo mundo com medo de perder algo a qualquer momento. Perfeito. Sem esse prazo ia ser uma insegurança constante. A decadência protege a confiança, a estabilidade. Faz todo sentido. Faz mesmo. Agora, e se a pessoa não concorda com uma decisão que quer contestar dentro da própria administração? Aí imagino que entra o recurso administrativo, né? Artigos 56 a 65. Como é que funciona isso? Isso. O recurso é o caminho para pedir que uma autoridade superior reanalise a decisão. Mas tem um ponto importante, tá? No artigo 61. A regra geral é que só apresentar o recurso não impede que a decisão comece a valer. Ah, não suspende automaticamente. Não, a gente diz que ele tem efeito devolutivo. Só devolve a questão para reexaminar. Mas tem a chance de conseguir um efeito suspensivo, que aí sim paralisa os efeitos da decisão. E como consegue isso? Pode acontecer se a própria lei já previr, ou se a autoridade achar que executar a decisão logo de cara pode causar um prejuízo muito grande, difícil de consertar depois, e se os argumentos do recurso parecerem fortes, sabe? Entendi. Então não é automático, tem que ter um bom motivo para suspender. E tem limite? Dá para ficar recorrendo para sempre? Não, não dá. E esse é um detalhe bem relevante do artigo 57 que o STJ já confirmou. O processo administrativo permite no máximo 3 instâncias de decisão. Ou seja, a decisão original, da primeira autoridade, Certo. e depois a chance de recorrer para no máximo mais 2 níveis acima na hierarquia. É isso, para evitar que os processos se arrastem demais. 3 níveis no total. Uma limitação clara para dar mais agilidade. Ok. Outro ponto que as fontes trazem é a competência. Artigos 11 a 17. Isso é basicamente sobre quem tem poder para fazer o quê, certo? Exatamente. Competência é a lei dizendo qual órgão, qual agente público pode fazer cada coisa. A regra geral é que ela é irrenunciável. Quem tem a competência não pode simplesmente dizer, não quero fazer. Não pode abrir mão. Isso, mas a lei permite 2 coisas. A delegação, que é quando uma autoridade passa uma parte da sua competência para um subordinado, temporariamente, às vezes até para alguém do mesmo nível, se a lei deixar, e a avocação, que é o contrário. O chefe puxa para si uma tarefa que era do subordinado. Mas imagino que não dê para delegar qualquer coisa, né? Deve ter limite. Com certeza. O artigo 13 proíbe delegar algumas coisas bem específicas. As fontes até usam um macete, um mnemônico senar, para ajudar a lembrar. Senar. Como assim? Não pode delegar a edição de atos de competência exclusiva, aqueles que a lei fala que só aquela autoridade pode fazer. Nem a edição de atos normativos, tipo portarias, resoluções, que criam regras gerais, e nem a decisão de recursos administrativos. Quem julga o recurso não pode passar essa batata quente para outro. Senar. Competência exclusiva, atos normativos, decisão de recursos administrativos. Bom esse macete. Útil, né? Garante que as decisões mais importantes, a criação de regras, fiquem com quem a lei determinou mesmo. Não dilui a responsabilidade. Entendi. E para fechar essa parte dos mecanismos, os artigos 18 a 21 falam de impedimento e suspeição. Qual a ideia aí? Direto ou indireto naquilo, se tem parente envolvido, se já atuou como perito ou testemunha antes. Nesses casos, ela simplesmente não pode atuar no processo. Se atuar e decidir, o ato é nulo. Certo, são conflitos de interesse claros. Isso. Já a suspeição no artigo 20 é mais subjetiva. Tem a ver com relações pessoais, tipo amizade íntima ou inimizade declarada com alguém interessado no processo. Aí a pessoa deve se declarar suspeita e sair, ou alguém pode questionar a participação dela. Tudo para a decisão ser técnica e isenta. Ok, então temos os princípios, os mecanismos como recurso, decadência, as regras de quem faz o quê, competência, e como garantir a imparcialidade. Mas tudo isso acontece dentro de prazos, né? O artigo 66 até fala que são contados em dias corridos, excluindo o dia que começa e incluindo o dia que termina. É um detalhe importante esse. Quais são os prazos mais críticos que as fontes destacam?
Sim, essa contagem em dias corridos é uma regra geral importante dessa lei. É diferente do processo judicial que costuma ser dia útil, né? Alguns prazos são essenciais de saber. A administração tem 30 dias para dar a decisão final, depois que está tudo instruído, documentos juntados, etc. Isso está no artigo 49. 30 dias para decidir e para recorrer. Quem quer recorrer tem 10 dias para apresentar o recurso, artigo 59. E aquele prazo super importante dos 5 anos para a administração anular os atos ilegais que beneficiaram alguém, a decadência do artigo 54. Certo. 30 para decidir, 10 para recorrer, 5 anos para decadência. E se a lei não fala nada? Tipo, um prazo para a pessoa se manifestar, juntar um documento. Boa pergunta. Nesse caso, tem um prazo geral de 5 dias. Tá lá no artigo 26. É um prazo coringa, digamos assim. 5 dias se não tiver outro específico. Exato. Conhecer esses tempos, 30 para decisão, 10 para recurso, 5 pratos gerais do interessado, 5 anos para decadência, é fundamental para não perder nenhum direito ou obrigação no caminho. Com certeza. E falando em direitos e obrigações, qual é o papel esperado da pessoa que está no processo, o administrado? Não é só ficar esperando a decisão cair do céu, né? Os artigos 3º e 4º falam disso. De jeito nenhum. O artigo 3º garante direitos bem importantes. Poder olhar o processo, o que a gente chama de vista dos autos, pedir cópias, apresentar argumentos, documentos antes da decisão final, ser tratado com respeito. E tem o direito de ter advogado se quiser, embora não seja obrigatório na maioria dos casos administrativos. Certo. E os deveres? Aí vem o artigo 4º com a contrapartida, os deveres. Agir com lealdade, com boa-fé, falar a verdade sobre os fatos, não ficar fazendo pedido ou recurso só para enrolar o processo, o que a lei chama de agir de modo temerário, e dar as informações que forem pedidas. É uma via de mão dupla, sabe? Para ter um processo mais colaborativo, mais ético. Isso reforça aquela ideia de que o processo é um diálogo com regras, não uma guerra. Legal. Agora, vamos para uma parte que as fontes mostram que está sempre mudando. Como os tribunais, STF, STJ, aplicam e interpretam essa lei. O que a jurisprudência anda dizendo sobre a decadência do artigo 54, por exemplo, que parece ser um ponto quente? Olha, a jurisprudência sobre decadência é muito rica e com muitas consequências práticas. O STF, por exemplo, no tema 839, define uma coisa importante. Se a administração quiser rever um benefício previdenciário, tipo aposentadoria ou pensão, que foi dado há mais de 5 anos, ela até pode tentar, mas antes de decidir qualquer coisa, tem que garantir contraditório e ampla defesa para a pessoa. Não pode chegar cortando sem ouvir, entende? Entendi. Tem que dar a chance da pessoa se defender antes de mexer num benefício antigo. Isso. E o STJ, por sua vez, esclareceu uma dúvida sobre quando começa a contar esses 5 anos para corrigir benefícios pagos errados. É a partir do primeiro pagamento que foi considerado indevido. Bom saber. E talvez a maior repercussão seja aquela súmula 633 da STJ que você comentou lá no início, né? Essa mesma. A súmula 633 é super importante. Ela basicamente diz o seguinte: aquele prazo de 5 anos da Lei 9.784 em 99 para a administração anular seus atos favoráveis e legais vale também para os estados e municípios. Mas, atenção, só se eles não tiverem uma lei própria tratando do assunto com um prazo diferente. Então ela meio que cobre um buraco na lei local. Exatamente. Funciona como uma regra geral que supre a omissão da lei estadual ou municipal. Mas o STJ também fez uma ressalva importante. Essa regra não vale para anular atos que aconteceram antes da própria Lei 9.784 existir, ou seja, antes de janeiro de 99. Não pode retroagir para prejudicar. Nossa, é impressionante como uma regra federal ganha esse alcance todo por causa de uma interpretação do STJ, né? Preenchendo vazios nas leis locais. Além da decadência, tem mais alguma decisão judicial relevante que as fontes destacam? Sim.
O STJ também já pacificou aquela interpretação do artigo 57 sobre o limite de 3 instâncias administrativas, a decisão original mais 2 recursos, no máximo. E sobre a motivação do artigo 50, o tribunal tem aceitado a chamada fundamentação per relationem. Fundamentação per relationem. O que é isso? É quando a autoridade que decide, em vez de escrever tudo de novo, adota expressamente os argumentos de um parecer técnico ou jurídico que já está lá no processo, como se fossem as razões dela. Adota o parecer tal como razão de decidir. Ah, ela referencia um outro documento. Isso. Desde que essa adoção seja clara, explícita e o parecer referenciado seja completo e acessível, o STJ tem dito que vale como motivação. Agiliza o trabalho, mas, claro, depende da qualidade do parecer original. Entendi. Facilita para a administração, mas a transparência fica dependendo do parecer que foi usado como base. Ok. Bom, a gente já falou da súmula 633, mas só para ficar bem claro, essa lei federal, a 9.784, ela se aplica direto, automaticamente em todo o Brasil, para todos os processos administrativos? Olha, a regra principal, lá no artigo 1º, é bem clara. Ela se aplica direto à administração pública federal, União, autarquias federais, fundações públicas federais. Estados e municípios têm autonomia. Eles podem criar suas próprias leis de processo administrativo. Não são obrigados a copiar a lei federal inteira. Certo. Mas então como funciona essa aplicação subsidiária que a súmula 633 falou? Quando que ela entra em jogo fora do âmbito federal? Funciona assim. Se um estado ou município não tem uma lei própria para regular o processo administrativo deles, ou se a lei que eles têm existe, mas não fala nada sobre um ponto específico, como aquele prazo de 5 anos para decadência, aí sim, a Lei Federal 9.784 entra para preencher essa lacuna, como se fosse uma norma reserva. Entendi. Ela cobre a falta de regra local. Exatamente. É nesse sentido que ela é subsidiária. Agora, tem um detalhe crucial. Os princípios lá do artigo 2º, legalidade, motivação, contraditório, razoabilidade, tudo aquilo são considerados normas gerais de direito administrativo. Muitos deles vêm da própria Constituição, do artigo 37. Ah, os princípios são mais fortes, digamos assim. Isso. Por isso, esses princípios devem ser seguidos por toda a administração pública, seja federal, estadual, municipal, tendo lei própria ou não, eles são obrigatórios para todo mundo. Ok. Agora o quadro ficou bem mais nítido. A Lei 9.784 é a regra-mãe para o processo administrativo federal. Ela define desde os princípios básicos, tipo ter que justificar a decisão, motivação, garantir defesa, até regras práticas sobre prazos, como recorrer, com aquele limite de 3 instâncias, quem pode fazer o quê, competência, e o que não pode delegar, o tal do Senat, e a super importante regra da decadência de 5 anos para anular atos que beneficiaram alguém. Exato. E a importância dela vai além da esfera federal. Pela interpretação dos tribunais, especialmente com a súmula 633 do STJ, ela vira parâmetro para estados e municípios quando falta regra local. E os princípios dela são a espinha dorsal de como o poder público tem que agir com as pessoas no Brasil todo. Entender essa lei é entender muito sobre como a cidadania funciona na prática diante do Estado. Para quem está estudando para concurso, OAB, ou mesmo advoga nessa área, parece que o foco tem que ser nesses pilares mesmo, né? Princípios, artigo 2º, decadência, artigo 54, recursos, artigo 56 a 65, motivação, artigo 50 e competência, artigos 11 a 17, sem esquecer o cenário. São os pontos que geram mais dúvida, mais discussão. Sem dúvida. São os conceitos que seguram todo o resto. E olha, para deixar uma provocação final aqui, pensando no que a gente conversou, a gente falou bastante da motivação, né? Dessa obrigação da administração de explicar por que decidiu daquele jeito. Sim, muito importante. Agora, como será que o uso cada vez maior de inteligência artificial para ajudar ou até para tomar decisões administrativas vai mexer com essa exigência? O que vai ser considerado uma motivação adequada quando o raciocínio vem de um algoritmo? Boa pergunta.